Finalmente, tivemos o ETF de Ethereum aprovado, porém, tem muito FUD, tem muita desinformação sendo passada no mercado, principalmente em relação aos próximos ETFs que agora serão aprovados, ETF de Solana, de Chainlink, disso e daquilo, e na verdade não. A gente vai trazer aqui de fato dados embasados para você entender tudo o que está acontecendo, até mesmo o próprio ETF de Ethereum ainda tem um caminho para ser percorrido. O próprio analista especialista aqui, James Surfer, da Bloomberg, você já conhece esse camarada, falou aqui, ó. A aprovação foi emitida através da autoridade delegado, que significa que não haverá votos do comissário público para ver, mas também significa que qualquer comissário pode desafiar, tecnicamente, solicitar uma revisão da votação do ETF. Fica aqui comigo para você, de fato, conseguir entender o que falta para acontecer, todas essas probabilidades. Obviamente, eu vou falar aqui como esse ETF de Ethereum pode impactar o mercado em relação a fluxos, o quanto de dinheiro pode entrar no ETF de Ethereum, como isso vai impactar o seu preço, como que ele vai acabar performando nessas próximas semanas, e vou dar aqui, obviamente, com base em dados. Eu demorei mais de 3 horas para reunir todo o conteúdo desse vídeo que você está vendo hoje, então já deixa o likezinho aí na moral, porque você vai entender de fato o porquê que os próximos ETFs podem estar muito longe de ser aprovados, justamente em 3 pontos que eu vou trazer aqui, tá? Então vamos cair aqui para dentro. Em relação ao que o James Surfer falou aqui da revisão, isso não muda nada, tá bom? Não muda a questão da aprovação do Ethereum. Já foi aprovado, o 19B já passou, pum, acabou. Não muda nada essa revisão da votação aqui, tá? Para você entender mais o que está acontecendo, principalmente se você não viu esses 2 outros vídeos que eu fiz ainda nessa semana, onde a gente foi extremamente assertivo, tanto no price action, tanto na questão do preço da Ethereum, tanto na questão da aprovação do 19B, tá? Então já se inscreve no canal, se você não é inscrito, está chegando aqui de paraquedas, nós estamos há mais de 4 anos aqui, surfando todas as narrativas e todos os ciclos com muita assertividade, tá? Entendendo isso um pouco melhor, porque eu também dei mais contexto nisso no meu Instagram ontem cedo, antes de sair o ETF, para ninguém ficar com medo, para todo mundo entender o que ia acontecer, não acabar alavancando ou fazendo cagada aí. Nós temos, meus queridos e queridas, 2 documentos que eles precisam ser preenchidos e aceitos para que de fato o ETF seja negociado, para que as pessoas consigam comprar cotas, para que ele seja negociado a mercado. O que nós tivemos até agora foi somente o primeiro aqui, ó, o registro 19B4, que é o quê? A permissão regulatória para que de fato o ETF ali, ele consiga ser aprovado. Isso nós tivemos, show! Então isso já é um enorme passo, de fato, para aprovação, para a história do mercado cripto como um todo. Entretanto, todavia, ainda precisa dessa aplicação aqui, ó, chamada S1. Essa é a aplicação que dá a permissão para o ETF ficar operacional e a gente começar a ver os fluxos de Ethereum ali, os fluxos de dinheiro começar a entrar, tá? Então, o que nós tivemos essa semana aqui agora, ontem, na quinta-feira, nós tivemos o 19B que ele passou e foi aprovado. Isso é muito bom. Qual que seriam os melhores dos cenários aqui? Seria a gente ter o 19B aprovado, e que eu mencionei inclusive no vídeo de quarta-feira, que eu acreditava que de fato ele seria aprovado, e o S1 logo em seguida. Mas não foi isso que aconteceu. O S1 ele ainda não foi aprovado. Por isso que a gente pode ver esse movimento de lateralização aqui no mercado, porque o ETF ele ainda não está operacional. Quando, Lucas, ele vai ficar operacional? Quando a gente vai ter esse S1 sendo aprovado? E olhando um pouco do que aconteceu com o Bitcoin. No Bitcoin, o 19B, ele já estava aprovado aqui. Percebe que está tudo yes, ó, para todos aqueles ETFs? Então, o que a gente teve lá em janeiro, dia 9 e 10 de janeiro? A aprovação do S1. Só que aí, meus queridos e queridas, isso demorou cerca aí de uns 90 dias para, de fato, o S1 ser aprovado e o ETF entrar e ele ser operacional. Por isso que nós tivemos toda aquela especulação, o Bitcoin subindo e tudo mais, até o S1 ser aprovado. O S1 não foi aprovado. Então agora a gente tem o quê? Que esperar, seja um dia, uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 90 dias, nós vamos ter que esperar para a SEC pedir a revisão desse S1 e de fato a gente ter os ETFs entrando e sendo operacionais. Então agora a questão não é mais se, é quando só, porque já está aprovado, ele só precisa entrar operacional. E isso pode demorar um certo tempo e eu já vou te falar como isso pode impactar o preço de Ethereum, entretanto também os outros ETFs aqui. Outro ponto que é muito importante da gente entender aqui é justamente esse ponto é muito crucial.
não vai ter stake nesses ETFs de Ethereum. A única coisa que eles vão poder fazer é comprar. Eles não vão poder entrar no mercado DeFi, fazer stake de Ethereum. Sim, os VCs, as instituições adoram yieldzinho, adoram rendimento, mas eles não vão poder fazer devido a questões regulatórias, porque se entrasse essa questão do stake, iria cair num negócio chamado Howey Test, que iria cair e ia caracterizar Ethereum de fato daí como valor imobiliário, como security. Lucas, o que é Howey Test? Fica comigo que no final do vídeo a gente vai bater nisso, porque isso tem muito a ver com os outros ETFs que estão falando por aí que vai ser aprovado, na euforia. Aqui é sempre foco no fundamento, por isso fica comigo até o final, porque esse vídeo é muito, muito importante, tá? Então não vai ter o stake direto dos institucionais. Se os VCs, as instituições quiserem fazer isso, vão ter que fazer nas suas próprias carteiras ali, fora dessa parte institucional, beleza? Então não vai ter esse stake. Então as plataformas de restake, o stake de Ethereum, Lido, tudo isso, eles não vão poder utilizar, tá? Pode criar uma especulação em torno disso, inclusive no EtherFi, que eu falei para vocês na quarta-feira, o token já subiu em cerca de 20%, é especulação, porque eles utilizarem o aplicativo, não vai poder, tá? Especulação de surfar junto com o Ethereum, o que também tá tudo bem, a gente tem que identificar só o porquê que tá subindo, o porquê daquilo, tá? Não é que os institucionais vão usar, não, é especulação em relação a essa aprovação do Ethereum, o fluxo que vai comprar da subida do Ethereum. Então, Ethereum subindo chama a atenção para os outros tokens do ecossistema, que foi o que eu falei no vídeo dessa quarta-feira aí, os quais muitos já subiram. Beleza, entendi, Lucas, que tivemos aprovação de documento, precisa do outro documento para ser aprovado, não tem mais como voltar atrás, só precisa do S1 para o ETF entrar, ser operacional, e aí a gente começa a ver os fluxos de entrada de compra, porque até então não teve, porque ele não está operacional, e não vai ter stake. Ok, até aqui já entendi, já deixei o like, me inscrevi no canal se ainda não era inscrito, e aí vem a questão, ok, quando o S1 bater, quando o S1 for aprovado e o ETF entrar operacional, o que acontece com o preço? Qual vai ser o tamanho do fluxo? 1 bilhão? 2, 10, 15, 20 bilhões? Qual que vai ser o tamanho do fluxo de entrada no Ethereum? Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente pode ver que desde o lançamento do ETF aqui, ó, o flow foi de 12 bilhões de dólares de fluxo positivo ali no Bitcoin, no ETF de Bitcoin. 12 bilhões. Para mim puxar uma estimativa aqui, sempre com base em dados e no fundamento, eu olhei para a questão do qual que é o ratio, qual que é a relação do market cap da Ethereum com o market cap de Bitcoin hoje. A relação, meus queridos e queridas, nesses valores aqui, isso aqui vai estar mudando o tempo todo, mas enquanto ele se mantém em 3.700 e Bitcoin em 68k ali, essa relação de mercado que nós temos, 33,53%. Arredondando, mais fácil, vai para 30%. Então, nós temos uma relação de market cap, o market cap da Ethereum corresponde a 30% do market cap de Bitcoin. Então, você concorda comigo que seria surreal eu falar para vocês aqui que iria ter 50% do que o ETF de Bitcoin teve? 60%, 70%? Como que eu vou alegar que o ETF de Ethereum vai ter um fluxo de 50% que daria aqui cerca de 6 bilhões de dólares se a relação entre esses dois ativos de market cap é 30%. Então, na minha visão, qualquer coisa acima de 30% é muita especulação, já é otimismo demais. E se você me segue aqui há mais tempo, você sabe que a gente sempre gosta de ser pé no chão, realista, porque se vir surpresa, bom, a gente vai surfar, vai estar maravilha. Mas se não acontecer, a gente já está preparado, a gente é racional, tá pé no chão, sempre da forma mais sensata e menos enviesada possível aqui para você. Então, qualquer coisa acima disso é especulação demais. Então, o que eu pego de estimativa do potencial de fluxo de entrada aqui no Ethereum? Se a gente pega cerca de 15%, teremos 1,8 bilhões. Se a gente pega 20%, teremos 2,4 bilhões de dólares. Então, algo entre 2 bilhões, 1,8 bi a 2,5 bi. Qualquer coisa maior que isso daqui seria uma surpresa para mim, mas aqui eu estou sendo realista e não otimista ou qualquer coisa assim, emocionado, tá? Então isso aqui seria muito importante se entrasse para de fato no preço ali do Ethereum esses fluxos positivos. Se você lembrar no vídeo passado eu falei sobre a questão da Grayscale, das possíveis vendas dele. Pelo que eu estou entendendo e que está mostrando na documentação, parece que a taxa vai ser baixa.
não vai ser uma taxa de 1% como foi do Bitcoin, o que contribuiu para muitas vendas da Grayscale acontecer e o fluxo da BlackRock, da Fidelity, da ARK acabar comprando isso daqui. Como as taxas vão ser praticamente aqui competitivas, pode ser que a Grayscale acabe nem vendendo tanto assim e contribuindo para uma relação positiva aí no Ethereum, tá? Então esse é o fluxo que eu espero. Lucas, qual que vai ser o impacto disso no Ethereum? Difícil da gente dizer, tá? Teve um estudo do Bitcoin que mostrou que para cada alguns bilhões entrado ali, mudava $1 ou $3 no valor do Bitcoin. Tá difícil de trazer isso para Ethereum devido a toda essa volatilidade, tá? Mas quem sabe a gente pode ver, se a gente já viu um fluxo de 20%, 25%, a gente pode ver uma coisa mais gradativa de mais 20% a 30%, porque o Ethereum, o Bitcoin, teve uma alta de 70%. Depois que foi aprovado, depois que os ETFs entraram operacional, teve uma alta de 70%. Se a gente pega metade disso daqui, seria uns 35%. Se a gente reduz um pouco mais, estamos falando de 20%, 25% aí, o que seria mais uma vez um pensamento, uma estimativa pé no chão e nada muito otimista, tá bom? Esse fluxo positivo aqui entrando. Sabemos que Ethereum é deflacionário, isso pode contribuir cada vez mais para essa relação de oferta e demanda aqui, tá? Mas sempre pé no chão. Agora, o que pode acontecer com o resto do mercado? Temporada das altcoins, começou ou não começou? Vamos falar sobre isso. A dominância do Bitcoin, ela caiu drasticamente, uma barra muito violenta. Ela caiu aqui, ó, para esse mesmo patamar onde ela veio retestar esse suporte. E aqui, meus queridos e queridas, para de fato informar vocês e trazer o melhor conteúdo, porque isso aqui eu só falei no DeFiverse, mas vou fazer isso aqui com vocês. Qual que vai ser a maior confirmação de que, de fato, a gente entrou na temporada das altcoins? Eu já venho falando isso daqui há muito tempo, tá? Mas aqui, para mim, o sinal claro de que isso nós entramos e a dominância do Bitcoin vai continuar caindo, esse aqui é o momento, ó. A gente veio retestar esse suporte aqui. O que precisa acontecer aqui? Ele precisa... Deixa eu refazer o desenho aqui. Esse suportezinho aqui embaixo, você entendeu. Essa aqui é a faixa de bull market, que ela vai andar conforme o tempo aqui, certo? Um pouco mais reto aqui. E essa aqui é a EMA. Beleza, ela tá aqui, ó. O que a gente precisa fazer aqui nesse quesito de preço? Ele precisa ser rejeitado, que ele precisa cair mais, retestar aqui, ser rejeitado aqui, quebrar esse suporte, vir até aqui, vir mais ou menos até essa faixa aqui, ser rejeitado novamente aqui, e quebrar essa EMA aqui, vir retestar ela e ser rejeitado. E aí continuar. Aí a gente entra em uma clara tendência de baixa, tá bom? Esse é mais ou menos o movimento que a gente espera, que a gente quer ver para de fato a gente ter essa confirmação e a dominância continuar caindo. Por quê? Porque foi isso que aconteceu nos ciclos passados. É assim que o gráfico funciona, é assim que as coisas funcionam para a gente ter cada vez mais confirmação. Tá? E o preço do Ethereum, Lucas, como é que a gente pode ver ele daqui para frente? Na minha visão, e mais uma vez sendo pé no chão aqui com vocês, a mesma coisa entra aqui. Como o S1 ainda não foi aprovado e o ETF ainda não está operacional, tudo que a gente tem no mercado hoje é especulação. A galera, esses 20% aqui, essa barra aqui que eu falei para vocês que iria acontecer se a gente tivesse aprovação, aconteceu. Mas isso aqui foi especulação, porque o ETF não está operacional, não entrou fluxo de dinheiro institucional ainda. Vai entrar, mas ainda não entrou. Por isso que nós ainda podemos ter essa possível lateralização de preço até a gente ter a confirmação do ETF entrando operacional, que o S1 agora foi aprovado e agora os ETFs estão operacionais. Então a gente pode ter uma lenga-lenga nesse meio do caminho. Por isso que eu falei, por isso que os preços ainda não continuaram a subir, por isso que a gente segurou aqui e está lateralizando aqui agora. Agora aqui, pô, Alfen, família, deixa o likezinho aí, porque ajuda muito aqui nesse conteúdo maravilhoso. Qual é o canal de liquidez que a gente pode acabar encontrando aqui? Mais uma vez, a mesma visão, a mesmo racional por trás da questão dos gráficos e da dominância do Bitcoin. Nós acabamos de ser rejeitado nesse suporte aqui, que é um suporte muito grande que nós já fomos rejeitados aqui, praticamente aqui novamente, onde a gente quebrou de fato e veio cair mais aqui embaixo, certo? Beleza, esse aqui é um suporte muito forte. Estamos nele, tá? Estamos nele. Para quebrar ele, o que pode vir a acontecer? A gente vir ou parar nessa linha vermelha aqui, rejeitar, subir, quebrar e fazer uma confirmação para daí testar a outra, tá bom? Ou a gente pode vir até essa aqui embaixo, que estaria aqui em 3.200, 3.300,
para a gente ser rejeitado e tentar quebrar isso aqui, confirmar e daí continuar subindo. Então, a probabilidade é a gente ficar nesse patamar aqui de liquidez, entre 4K. Se ele segurar aqui, daqui para frente ele já colocar outra barra, seria muito bom, que mostra que ele segurou nesse suporte aqui, ó, e vai buscar preços maiores para descobrir preços maiores. Mas até então, não chegamos lá. E nós teremos um suporte forte aqui nessa resistência aqui, porque são moedas antigas e a galera que está lá em 4K com preço médio. Então, sempre tem uma venda aqui, como aconteceu no caso com o preço do Bitcoin também. Então, eu acredito que nós iremos possivelmente lateralizar nessa faixa aqui, ó, até a gente ter o S1 aprovado e os ETFs entrarem em operação. Por quê? Porque é isso que o mercado está esperando, é isso que o mercado quer. A maioria das pessoas precificou que ele ia ser aprovado, que pum, e já iria entrar operacional. E não foi isso que aconteceu. Então, por isso que o mercado dá aquela reprecificada, fala, opa, vamos esperar, vamos ficar tranquilinho aqui. Por isso que eu acredito nessa faixa aqui, que a gente vai ficar de liquidez até que tenha confirmação. E aí, meus queridos e queridas, quando tiver isso aqui acontecer, de fato nós entraremos na temporada das altcoins. E isso eu já venho falando para vocês aqui, ó, há 3 semanas. Antes de todos os mercados, outros vídeos ou outras thumbs, sendo humilde aqui, porque de fato tem que dar a César o que é de César. Antes, eu já estava falando da segunda onda, que isso estava para chegar e tudo mais, desde aquele movimento que nós tivemos do Bitcoin, que ele caiu até 57k e as altcoins seguraram. Se você está aqui há mais tempo, você sabe, se não está, aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber todas as notificações aqui de vídeos novos, tá bom? Então, nós estamos a esse caminho e para mim a confirmação vai ser essa daqui e também o ratio em questões da relação do Ethereum e Bitcoin, que também já subiu muito bem e ficou muito legal, tá? E aí, tendo o S1 aprovado, essa correlação aumenta e o Ethereum começa a subir mais que o Bitcoin na minha visão, tá? Enquanto muitos declararam o Ethereum morto, falei para vocês em questões de que ainda tinha muito chão para o Ethereum surfar. Inclusive, nessa segunda-feira, um vídeo mais atualizado sobre isso, tá bom? Aí vem a questão aqui agora. Você já entendeu todo o caminho até aqui, formulário, o que vai acontecer, questões de preço, dominância, temporada das altcoins, tudo isso aqui. Agora vem a questão crucial que eu queria chegar nesse ponto do vídeo com vocês, que é o quê? E os outros ETFs, Luca? ETF de Solana, vai aprovar logo depois do Ethereum? Porque você vê na TV, né? Você começa a ver na TV os caras lá da gringa da CNBC, não, porque agora o ETF de Solana vai dar bom e não sei o quê. Calma Solana, calma Ethereum, fica aqui comigo, tá? De fato, nós temos aqui na Grayscale vários ETFs futuros da Grayscale. Nós temos aqui, ó, da Orizen, temos da Litecoin, temos da Livepeer, temos da Solana, temos da Chainlink, temos de várias criptomoedas, tá? Inclusive algumas shitcoins aqui. Mas isso aqui quer dizer alguma coisa para a SEC, para o órgão regulatório? Não. Eu vou te mostrar o que eles estão olhando, de fato. 3 critérios, meus queridos e queridas, para a gente conseguir identificar se tem essa possibilidade de fato dos outros ETFs serem aprovados, tá? Seja de Solana, seja de Polkadot, seja de Chainlink, seja o que for aqui. 3 pontos para a gente olhar aqui, e aqui eu vou estar comparando Ethereum com Solana, mas essa comparação vale para qualquer outra cripto. Eu só peguei Solana porque é o que mais que a galera tá falando agora, que agora vai ser aprovado, que agora vai. Calma, tá? Não é, eu não tô querendo falar que não vale a pena. Vocês sabem que eu gosto muito do ecossistema aqui, eu só tô comparando, mas a comparação vale para qualquer outra. Estou usando como exemplo porque é a próxima na fila, por assim dizer. Primeiro de tudo, então, o primeiro critério, utilidade além da sua especulação. Tanto o Ethereum, tanto a Solana tem o ecossistema DeFi, tem aplicativos descentralizados, traz utilidade, tem as taxas de gás que precisam ser pagas na moeda ali da rede, então tem essa utilidade. Ambas têm essa utilidade. Mas me diz uma coisa, a Solana hoje, principalmente nesse ciclo, ela está muito conhecida por ser a rede ali das memecoins. Memecoin atrás de memecoin, memecoin atrás de memecoin, rug pull, golpe acontecendo, a galera compra memecoin, toma lá um vapo porque a galera vende, dampa, você acaba perdendo dinheiro. Isso não é legal para os olhos da SEC. Isso entra em questões de fraude, de golpe, manipulação de mercado. Eles não vão aprovar ETF nessa visão aqui. O Ethereum não é que não tenha memecoin, não é que não tenha golpe ali também, mas é muito mais maduro. A galera vem para o Ethereum com uma outra cabeça, não somente de aproveitar as memecoins, tá? Então aqui nós temos um ecossistema muito mais maduro e consistente, tá bom? Mais antigo, mais maduro. Isso a SEC olha com bons olhos. Então esse é um critério que pode acabar pesando, embora seja um critério baixo.
Segundo critério, descentralização. Isso também traz segurança para a rede e tudo isso. Quando nós olhamos para as duas aqui, a Ethereum, em questões de validadores, ela é mais descentralizada. Comparando esses dois ecossistemas aqui com um ponto que a Messari pegou que eu achei muito interessante. A descentralização de Solana está aqui, ó, preenche 3 bolinhas. A da Ethereum está aqui, ó, preenche 4 bolinhas. Outro ponto, liquidez, que é muito importante para você saber se vai conseguir vender aquilo, se você consegue participar do ecossistema e você não vai ficar segurando lixo na mão, não vai receber nenhum golpe. Quanto mais liquidez, melhor. Significa que é mais robusto o ecossistema. E aí nós temos aqui a liquidez da Solana. Uma barrinha, quase 2 barrinhas, 1 barrinha e meia, e a Ethereum preenchendo quase tudo dessas barrinhas. Mais um critério de que é coisas diferentes, tá? Por mais que sejam ali criptomoedas parecidas, a Ethereum tem o ecossistema mais robusto e esses 2 pontos de descentralização e liquidez contribuem para essa aprovação, para esses bons olhos para aquele ecossistema. Então ainda falta para a Solana encostar aqui e ter essa credibilidade do Ethereum junto ao órgão regulatório. E aí vem o terceiro e o mais importante critério na minha visão. Já deixou o like? Deixa o like aí. Histórico regulatório. Histórico regulatório. A Ethereum tem e a Solana não tem histórico regulatório. E eu vou te mostrar isso aqui o porquê. Aqui entra a questão do Howey Test. Por que o histórico regulatório é bom? Por que vai ser um problema para as outras criptomoedas terem ETFs? Howey Test, Security, valor mobiliário. Por isso que o stake não foi aprovado, por isso que o stake está fora de cogitação do ETF de Ethereum. Porque se tivesse, ia entrar isso aqui, ó, expectativa de lucro. Lucro derivado dos esforços de terceiros, tá bom? Isso aqui caracteriza valor mobiliário. Então, se alguma das criptomoedas preencher um desses 4 quadrantes aqui, ela pode ser encaixada como valor mobiliário aos olhos do órgão regulatório americano. Então, por isso que Ethereum não vai ter o stake, porque se tivesse, ela ia encaixar aqui, ó, expectativas de lucros. Ah, vou comprar ali o ETF porque eu sei que eu vou ter um rendimento. Valor mobiliário, cairia como uma security. E esse é o problema para Solana e outras criptomoedas do mercado. Sim, temos a XRP que foi caracterizada não security. Ok. XRP tem um histórico regulatório, Solana não tem, Chainlink não tem, outras criptomoedas não tem um histórico regulatório como Ethereum tinha. A prova está aqui que eu vou te mostrar. Desde 2023 aqui, ó, o presidente da CFTC, o órgão regulatório das commodities dos Estados Unidos, chama o Ethereum de uma mercadoria, ou seja, de uma commodity. Aqui já tínhamos outros órgãos regulatórios super importantes nos Estados Unidos falando Ethereum não é uma security, enquanto o único charlatão que ficava falando que era o Gary Gensler. Só que toda a galera, todos os outros órgãos regulatórios, principalmente a CFTC, que inclusive teve uma regulamentação muito importante agora, que passou lá nos Estados Unidos, que muda um pouco de quem vai cuidar disso agora, das commodities, das criptos ali que forem encaixadas como commodities, vai ser a CFTC e não mais a SEC. Então aqui já mostra que nós tínhamos esse horizonte em que a Ethereum não era uma security. A própria Consensus que está por trás ali da MetaMask e tudo isso, do ecossistema, processou a SEC para defender a Ethereum de que ela não era uma security. E outro ponto, e um dos mais importantes, família, ó, cara, que demora muito para unir esses dados e é muito difícil de você encontrar dado verídico, direto da fonte, direto dos órgãos regulatórios americanos lá. Por isso, deixa esse like e se inscreve no canal, porque agora vai fazer sentido se você não se inscreveu até agora. Esse documento aqui explica exatamente o ponto principal desse histórico regulatório e o que o órgão olha para de fato fazer essa aprovação, para de fato ter uma confirmação maior. Tá aqui, tá? Tá escrito aqui, ó, tá? O documento tá aqui. Essa parte aqui é a mais importante que eu tá traduzindo aqui para vocês já. A razão pela qual a SEC aprova o ETF de Ethereum é principalmente devido à correlação entre os futuros da CME e certas plataformas de negociação spot Ethereum, para que não tenha manipulação, fraude, golpe, tudo isso daqui, tá? A maioria dos documentos da SEC fornece evidências dos dados de alta correlação entre CME e esses mercados de spot aqui. E os acordos de monitoramento e compartilhamento CME pode ajudar a prevenir
fraudes e manipulações. Por isso que eu trouxe o primeiro ponto da meme coin na Solana. Tudo isso acaba caindo em fraudes e manipulações de mercado. E a correlação alta entre CME e o mercado, CME é mercado de futuros, e a correlação do mercado spot, que é o mercado à vista, que você compra na Binance e outras corretoras, quanto maior isso daqui, melhor. E aí entra a questão, nem Solana, nem outras criptomoedas estão listadas no futuro da CME. Tem lá na Grayscale? Tem, mas aonde a SEC está olhando? Para a CME, meus queridos e queridas. Não é outra instituição, é CME, está no documento aqui. E aí vem a parte que eu falei. Por isso que eu falo que a gente vai buscar dado para cruzar o máximo de informação possível e ser o mais assertivo possível. Aqui, desde 2022, final de 2021 para ser mais exato, essa daqui foi quando a notícia saiu, CME goes live, né, em Bitcoin e Ether. Ou seja, desde 2022, Bitcoin e Ethereum tá lá nos futuros da CME, que foram os 2 ETFs que nós temos aprovado. Não tem outra criptomoeda aqui no CME. E aí é que está a grande correlação desse próprio documento aqui. E aí, outra notícia, outro acontecimento aqui em 2022, disse o seguinte: o grupo da CME está considerando listar os futuros de Solana e de Cardano, mas não listou. Por quê? A resposta está aqui mesmo. Bitcoin e Ethereum são as únicas criptomoedas que são consideradas non-securities. Não-securities, não valor imobiliário, por de fato os órgãos regulatórios dos Estados Unidos. Enquanto a SEC, o órgão regulatório dos Estados Unidos, já falou previamente que muitas altcoins são securities. E esse é o grande problema. Não adianta ficar eufórico e achar que agora é lua. Sim, isso abre um precedente enorme para que outras criptomoedas tenham seus ETFs. Mas ainda falta uma longa estrada a ser percorrida em questões de utilidade e robustez do ecossistema, descentralização e segurança contra possíveis fraudes e manipulações e histórico regulatório. Isso está no próprio documento deles aqui, que são para onde eles olham. Família, isso aqui você não vai encontrar em outro lugar. Deixa o like aí, porque a gente de fato, não vou nem falar tenta, a gente sempre traz o melhor e mais completo conteúdo aqui. Então, em resumo, a minha visão é o quê? Temos motivos para uma aprovação potencial? Temos. A Solana precisa continuar a crescer em termos de uso e adoção, mostrar melhorias contínuas e se envolver ativamente com os reguladores para obter clareza regulatória, aumentando as suas chances, tá bom? Aí sim a gente consegue ter mais certeza. Quais são os motivos para essa baixa probabilidade de aprovação do ETF de Solana agora futuramente de outras criptos? O histórico regulatório e a estrutura centralizada são os principais obstáculos que eu mencionei para vocês e o ecossistema mais robusto. A falta de clareza da SEC sobre a Solana ser uma security de valor imobiliário ou não é um grande ponto de incerteza. A Solana, ela tem um coeficiente de Nakamoto maior do que a Ethereum, que mostra uma descentralização maior. O que é esse coeficiente de Nakamoto? Significa que a Ethereum, ela tem mais validadores, mas esses mais validadores, digamos assim, que são baleias. Tem muito Ethereum travado em poucos validadores, por mais que tenham muitos. Tem muito Ethereum na mão de menos ali. Agora a Solana, ela, digamos assim, está mais diversificada. Temos menos validadores, mas a quantidade de Solana, ela é mais igual, por assim dizer. E isso eleva o coeficiente de Nakamoto, que é essa parte de descentralização. Agora a SEC olha para isso daqui? Parece que não. Tá? Parece que não. Então, por isso que a gente não leva muito isso em consideração. A gente leva em questão na robustez do ecossistema, descentralização de clientes e tudo isso. Já estou entrando um pouco na parte técnica aqui, mas é para você entender todo o contexto que eu estou trazendo. E aí vem, Lucas, nunca vai ser aprovado então? Não vai ser aprovado? Não! Pode ser aprovado, mas a possibilidade é baixa e moderada. O ETF de Solana é possível, mas menos provável no curto prazo em comparação com o Ethereum devido à menor descentralização, menos clareza regulatória, não tem um histórico recente. A Solana precisa demonstrar um nível semelhante a essa utilidade de Ethereum no ecossistema, robustez e todo esse histórico regulatório. Não sou o dono da verdade, tá bom? Mas eu sempre gosto de ser transparente aqui com vocês e trazer um conteúdo completo e embasado com foco no fundamento. Me segue lá no Instagram, lucas.amendola com 2 As, porque eu não consigo estar sempre aqui no YouTube o dia inteiro, mas lá eu consigo ser mais rápido também, porque o mundo cripto é uma loucura, é toda hora mudando alguma coisa ou outra. Então lá eu consigo
produzir conteúdo mais rápido ali, tá? Então me segue lá que, como você viu, fiz post lá falando sobre isso ontem, antes de ser aprovado, para que você estivesse preparado. Fechou? Deixou o like, se inscreveu no canal se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Me segue lá, vai estar aqui no comentário fixado, junto com as próximas vagas do DeFiverse, que abre no dia 11 de julho, tá? Os DeFizeiros já sabiam disso daqui. Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo. Tenham um ótimo final de semana, ótimos lucros e até segunda.